Olhe para o céu numa noite sem nuvens. As estrelas parecem pequenas rachaduras na escuridão. Cada ponto de luz é o eco de uma história que já terminou há milhões ou bilhões de anos, mas que ainda atravessa o espaço, como se o universo se recusasse a apagar sua memória. Entre cada ponto de luz há distâncias tão vastas, tão desproporcionais, que a mente humana não consegue abarcar. Podemos dar nomes às galáxias, medir distâncias em anos-luz, traçar mapas cósmicos, mas, no fundo, tudo isso é apenas uma tentativa frágil de reduzir o infinito a algo que caiba dentro da linguagem. E ainda assim, diante dessa imensidão, estamos aqui. Pequenos, efêmeros, tentando compreender por que existimos. É nesse cenário que surge uma pergunta que incomoda como um sussurro constante. Se o universo é tão antigo e tão vasto, onde estão todos? Esse é o dilema conhecido como paradoxo de Fermi. De acordo com a matemática fria das probabilidades, deveria haver incontáveis civilizações espalhadas pelo cosmos. Estrelas como o Sol são comuns. Planetas rochosos em zonas habitáveis também não parecem raros. E o universo já existe há mais de 13 bilhões de anos. Tempo mais que suficiente para que a vida surgisse não apenas uma vez, mas milhões de vezes. E ainda assim, silêncio. Nenhum sinal, nenhuma mensagem, nenhuma visita, nada além daquilo que sempre esteve lá, a vastidão do vazio e a luz das estrelas distantes. Esse silêncio é brutal, porque nos coloca diante de duas possibilidades igualmente perturbadoras. A primeira, talvez estejamos completamente sozinhos. Talvez a vida consciente seja tão rara que a Terra seja uma exceção cósmica. Se for verdade, cada um de nós carrega dentro de si a responsabilidade de uma experiência única em toda a história do universo. Não há paralelos. Não há vizinhos cósmicos, apenas nós e o vazio. E a segunda, talvez não estejamos sozinhos. Talvez haja inúmeras civilizações lá fora, mas por algum motivo nenhuma delas se manifesta. Ou não querem, ou não podem, ou talvez nos observem como quem observa um inseto num jardim, sem interesse, sem necessidade de contato, apenas deixando que vivamos nosso pequeno ciclo. A ciência já propôs hipóteses para explicar esse abismo. Talvez todas as civilizações avancem até certo ponto e inevitavelmente se autodestruam. A fome pelo poder, o uso da própria tecnologia contra si mesmas, a incapacidade de lidar com seus próprios dilemas éticos. Talvez a vida inteligente seja uma chama instável, que se apaga sozinha sempre que tenta crescer demais. Ou talvez, o contrário. Talvez as civilizações avancem tanto que se tornem invisíveis para nós. Pense, se uma espécie dominasse a energia de sua estrela inteira, se vivesse em estruturas tão gigantescas que desafiam nossa imaginação, será que sequer perceberíamos sua existência? Ou seria como formigas tentando decifrar o que é um arranha-céu? Outra hipótese, ainda mais perturbadora, talvez estejamos vivendo em uma simulação, e o silêncio não é o reflexo da realidade, mas apenas a limitação do código em que estamos inseridos. Como personagens de um jogo incapazes de ultrapassar as bordas do mapa, talvez nunca descubramos quem são os verdadeiros programadores dessa realidade. Mas para além da ciência, o paradoxo nos toca de forma mais íntima, porque não é apenas uma questão de saber se estamos sozinhos no cosmos, é uma questão de enfrentar o sentido, ou a ausência dele, dentro de um universo indiferente. Se não há ninguém lá fora, qual é o significado de tudo isso? Cada vida, cada sonho, cada dor humana não passariam de acidentes de carbono em uma poeira cósmica sem testemunhas? Ou será que o próprio fato de sermos raros, únicos, já dá a esse pequeno instante uma importância que nenhuma outra civilização poderia nos roubar? E se houver outros? Se realmente existirem milhões de consciências espalhadas pelo cosmos, qual é então o nosso lugar dentro dessa rede infinita? Somos uma voz entre muitas, ou apenas ruído em meio à imensidão? Feche os olhos e imagine. O último som que você ouviu não veio da Terra, veio de bilhões de anos-luz de distância. Talvez uma explosão estelar,
talvez o nascimento de uma galáxia. E agora? Silêncio. Mas não um silêncio humano. Não o silêncio das pausas em uma conversa, não o silêncio de uma sala vazia, cheio de pequenas respirações e ruídos escondidos. Esse é um silêncio absoluto, um silêncio tão denso que parece esmagar, um silêncio onde até a luz precisa de bilhões de anos para atravessar o vazio. Esse é o verdadeiro silêncio do universo. E o que fazemos diante dele? Alguns sentem medo, outros sentem paz. Alguns se agarram à religião, outros à ciência, outros ao puro mistério. Mas talvez o ponto não seja esperar uma resposta. Talvez o ponto seja aprender a sentir. Sentir o que o silêncio nos provoca, o desconforto, a grandeza, o vazio. Porque no fundo, o silêncio do universo é o mesmo silêncio que carregamos dentro. O silêncio entre um pensamento e outro, o silêncio que existe quando nos perguntamos quem realmente somos. O silêncio que surge quando a linguagem falha, quando não há palavras capazes de sustentar a experiência da vida. Esse silêncio interno não é vazio, ele é espaço. Espaço para que algo surja. Espaço para que possamos existir sem precisar de justificativa. Talvez nesse silêncio interno encontremos não apenas respostas, mas a capacidade de viver sem precisar delas. Imagine por um instante que o universo nunca nos dê nenhuma confirmação, nenhum sinal, nenhuma mensagem, apenas estrelas frias e distantes. Você aceitaria viver assim? Você conseguiria amar, sonhar, sofrer, rir, mesmo sem uma plateia cósmica, mesmo sem outra voz para responder? Esse é o verdadeiro teste. Não o de descobrir se há vida lá fora, mas de descobrir se podemos suportar a vida aqui dentro. Se o universo é mudo, que sejamos nós a criar a música. Se o cosmos é indiferente, que sejamos nós a dar sentido. E se no fim não houver resposta alguma, talvez o silêncio seja a resposta. Uma resposta que não se traduz em palavras, mas sim em presença. Porque às vezes não é o que ouvimos, mas o que sentimos, que revela a verdade. O silêncio do universo é um espelho, e cada vez que olhamos para ele, não vemos apenas estrelas, vemos a nós mesmos, o medo da solidão, a sede por significado, a fragilidade de uma consciência que se sabe temporária, mas que insiste em perguntar como se fosse eterna. E talvez, no fundo, seja isso que o silêncio quer nos ensinar. Que não precisamos preencher todas as lacunas, que não precisamos ouvir todas as respostas, que no coração daquilo que não sabemos já existe um sentido escondido. Então, da próxima vez que olhar para o céu noturno, não busque apenas sinais de vida, não espere apenas que alguém fale conosco. Ouça o silêncio, sinta a imensidão e perceba que o universo inteiro já está falando. Não com palavras, não com sons, mas com a própria vastidão que nos envolve. E talvez nesse instante, você descubra que não está sozinho. Porque mesmo em silêncio, o universo sempre esteve aqui, e você sempre esteve dentro dele.